Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque serelepe. E também, claro, tem a entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral, pra esse careca que vos fala. Nê, Jamaica. Você já contou essa história aí em vários podcasts, em várias entrevistas, mas é um ponto bem bacana da sua carreira, porque você levou a Jamaica para a primeira e única Copa do Mundo, e na época que a Copa do Mundo, que as classificações eram mais difíceis do que são hoje, né? A próxima Copa do Mundo, bem provável da Jamaica ir, porque são 48 seleções, então, assim, facilita a ida para uma Copa. E você chega num país que não tinha tradição no futebol, você tomou várias goleadas ali naquela preparação, na montagem, não tinha estrutura nenhuma. Era um time, vamos colocar assim, a grosso modo, era um time amador, time de pelada de bairro Mas aqui no era. Rio de Janeiro, colocando assim. Não é colocando grosso modo, não. Era. Então, assim, você chega no momento que era improvável de levar a Jamaica para a Copa de 98. Eu vou colocar um paralelo. 2004, você chega a 6 meses antes dos Jogos Olímpicos de Atenas e uma seleção brasileira feminina também, que era tratada como patinho feio da CBF. A seleção sub-11, de repente, tinha mais ali moral do que as meninas do Brasil, e você chega a uma prata olímpica que poderia ser ouro se o Brasil não fosse roubado naquela final olímpica. Né? Um jogo totalmente surreal. Quem não assistiu, assista essa partida contra os Estados Unidos, que é irritante ver novamente hoje, imagino para você. Qual o paralelo que você faz? Jamaica de 98, meninas de 2004, em relação à montagem de uma estrutura em pouco tempo. E é uma outra questão, que eu nunca ouvi você falando sobre isso. Por que você não continuou para um próximo ciclo na Jamaica e num próximo ciclo na seleção olímpica? Tanto um quanto o outro, o fundamental é você ter qualidade. Se você não tiver qualidade, não adianta. Então, eu identifiquei que eu tinha qualidade na Jamaica. Eu não tinha organização, eu não tinha futebol profissional, eu não tinha metodologia, eu não tinha Você chega que apoio. ano na Jamaica? 94. Então foram 4 anos de preparação. Foram exatamente 4 anos. Eu não tinha. Quando eu chego na seleção feminina, a seleção de mulheres, eu identifico que eu tenho qualidade. O que eu não tinha, apoio, confiança delas, baixíssima, autoestima delas no lixo, faltava competição, jogos. Então, o diagnóstico é muito parecido, Na Jamaica, eu cheguei e eu precisava internacionalizar o time, eu precisava fazer uma seleção e eu precisava patrocínio para esses jogadores, né? Porque eles não recebiam. Eles jogavam semi-amadores nos clubes. Não tinha nem campeonatozinho, nada lá? Campeonato tinha, mas os jogadores trabalhavam, era taxista, era entregador, era carregador de mala, trabalhava em tudo quanto é lugar, e à tarde ia lá, fazia um treinozinho e jogava no domingo, é o que acontecia. E aí eu precisei entrar com a parte toda pesada de marketing, né? Primeira coisa, eu digo, eu quero um escritório fantástico para mim. Porque quando eu fui à seleção, a federação era uma sala dentro de um ginásio de esportes que tinham todas as federações. Era uma sala. Eu entrei e saí na hora e disse para ele, aqui eu não fico. Me arrume uma sala e aí conseguimos um escritório maravilhoso que eu podia receber todo mundo lá. Aí comecei a ver patrocínio, né? Comecei a patrocinar os jogadores. Cada jogador passou a ganhar $1.000 americanos. Era dinheiro demais. 94, 95? Demais para eles. Lá eram, na época, se não me engano, estava 55. Eu acho que era $55.000 jamaicanos. Era Caramba. bastante dinheiro para eles. Montei a seleção permanente, que saí jogando. Ao Brasil, a primeira vez que eu vi em 95, eu fiz 18 jogos. Perdi os 17 primeiros, 8-0, 6-0, 5-0, 4. O último jogo eu marquei com o professor Walter Gama, que estava fazendo o giro, disse, olha, marca esse jogo no interior de Minas. Aí ele, digo, num domingo, contra um Cedo. time de fábrica. A gente bota o nome da fábrica e bota Futebol Clube. Ninguém vai saber que time é esse, interior de Minas. E que horas o jogo? Digo, 8 horas da manhã. O nego vai chegar bêbado da festa, 8 horas da manhã. E o juiz nós vamos levar.
Nós levamos o juiz, nós vamos pagar. Nós empatamos aos 46, se não me engano. E com gol irregular. 1-1. Não, o gol foi legal. O gol foi legal, mas empatamos. Foi o único jogo que empatou. E aí começou toda a cena, né? De chegar para ele é a história do dirigente, né? Talvez tenha sido o dirigente que mais acreditou em mim. O dirigente da... Mais acreditou. Qual o nome dele, René? Capitão Horace Burrell. Lamentavelmente faleceu ano retrasado. E eu disse para ele, olha, com os 28 jogadores que eu levei ao Brasil, a próxima Copa do Caribe, que seria na Jamaica, 4 meses depois, nós vamos ganhar com o pé nas costas. Não tenha dúvida. Agora, se você quiser pensar em ir para uma Copa do Mundo daqui a 4 anos, eu vou mandar 18 desses jogadores embora, os mais antigos, eu vou mandar embora, porque não se ensina truque novo a cavalo antigo. Esses eu não vou conseguir modificar o comportamento dele, introduzir coisas novas. Agora, nós vamos correr um risco. Foi nessa época que você teve um jogador que foi pego com cocaína no estômago? Foi nessa época. Você pode contar essa história, que essa história é muito boa. Um deles, que era o Winston, ele era um cara muito, tinha 1,96 m, se eu não me engano. Ele era basquete, era quase. Um volante, e ele era forte. E eu tinha o Theodore Whitmore e o Hector Wright, meia-direita. Continua técnico da Jamaica? O Whitmore, isso, ele passou a ser o treinador. E eu achava que ele inibia esses dois jogadores, porque ele era muito forte, gritava e tal. Eu disse, eu não vou convocar ele na próxima, não. Esse está fora. Aí ele foi pego em Nova York com 103 trouxinhas de cocaína. E aí no tribunal ele me botou como sendo o culpado, né? Ele te colocou? Ele disse, eu tive que fazer isso porque o treinador da seleção me cortou. Mas aí o pessoal provou que não, porque ele já vinha sendo monitorado, ele já tinha feito. Deus me ajudou, porque ele foi pego, que ele podia ser pego, eu não sei se de repente, né, internacional. Ele levando numa viagem da seleção, que a gente passava sempre pelos Estados Unidos. E né? teve até uma história, né? Essa história é engraçada, que um dirigente chegou e falou, poderia ser maconha, mas... Foi o primeiro-ministro, porque 2 anos depois ele é deportado para a Jamaica. E todo mundo começou, convoca. Aí eu dei uma declaração dizendo, a seleção não é minha, a seleção pertence ao país. Vocês querem que eu convoque ou não? Se manifeste. Aí o primeiro-ministro me chamou e disse para mim, olha, eu nunca falei nada para você, mas você pediu, eu vou falar. Imagine eu em pé lá, cantando o hino, e o presidente do outro país perguntar para mim assim, é aquele lá que foi preso com cocaína, se ainda fosse maconha... E aí eu não levei. Conclusão, 3 meses depois, nós não fomos para a semifinal da Copa do Caribe, nós perdemos para Cuba. Cuba não tem futebol, não existe. cara. O negócio foi, então, metade do país queria que eu fosse mandado embora e metade do país, a outra metade, não queria que eu ficasse. Ou seja, todo mundo queria que eu fosse embora e o presidente bancou e disse, não, ele é meu treinador até o final de 98. A história foi o seguinte, nós classificamos para a Copa da França de 94, classificamos a seleção sub-17 para Nova Zelândia e classificamos a seleção sub-20 para a Copa do Mundo também, que aconteceu, era 99, mas acabou acontecendo 2000 na Argentina, e só não classificamos a seleção olímpica de um gol a Verege para Costa Rica. Então, nós podíamos ter classificado tudo. Por causa de um projeto feito. Por causa de um projeto feito que teve continuidade. A mesma coisa foi a seleção feminina. Mas por que você não continuou para o próximo ciclo? Eu não continuei por 2 razões. 6 anos, cara. Eu passei 6 anos na Jamaica. Saiu em 2000 da Jamaica. Né? Eu saí em 2000 da Jamaica. E nós fomos uma Copa... uma Copa de Ouro nos Estados Unidos, que na primeira nós fomos muito bem, o Brasil. Que tem até o lance clássico do Júnior Baiano que dá uma cotovelada, quebra o dente do Theodore. Rafael, você consegue colocar aqui na tela? Procura aí. É difícil, tá ruim. Não, tem um lance, é um lance clássico, né? O Júnior Baiano dá uma cotovelada no zagueiro. Fica tudo bem. Tem um pênalti, não é dado, o jogo foi 0-0. Nós nos classificamos em primeiro lugar e aí é trabalhar a confiança do jogador, né?
O presidente estava louco, ele perguntou para mim, nós não vamos perder de 6-0, não. Eu digo, não, nós vamos ganhar o jogo, pô. E aí eu estabeleci com os jogadores o seguinte, olha, o Romário vai lançar uma chuteira nova. E ele está querendo um lance especial, a Nike está querendo para fazer isso. Então ele vai querer em cima de alguém fazer um lance. Quem é que tá afim? Pô, eu fico louco. O Romário não pode pegar a bola, pô, não pode pegar a bola. E eu disse para eles, ó, toda vez que a gente fica lado a lado com uma seleção, quando eu dirigia a seleção brasileira, eu sabia se eu ia ganhar o jogo antes do jogo. Os caras estão amarelos, sem cor. Nós vamos entrar nesse túnel e vamos estar cantando, gritando. Pô, os caras tocaram reggae. O Ricardo Teixeira estava atrás e disse para mim assim, o que houve, Renê, com esse teu time? Eu digo, sei lá, tô meio louco, esses caras. Né? Pensaram em golpe, não? Nós conseguimos classificar. Conseguimos classificar em primeiro lugar no grupo, o Brasil em segundo, e nós perdemos a semifinal no último minuto, no extra time para o México, aí não fomos à final. O México foi campeão, né, daquela? Não, foi os Estados Unidos campeão. Né? No final foi México e Estados Unidos, né? O Brasil, vocês reencontraram o Brasil Reencontramos o Brasil, perdemos de 1-0. Perdemos de 1-0.